Sejam muito bem-vindos a esse curso, que eu espero que seja transformador na vida de vocês. Nós vamos inaugurar hoje o primeiro módulo do nosso grupo fantástico que vai ser o Acelerador Médico. Nós queremos trazer você para aprender, junto nesse módulo, encantar seus pacientes, seus clientes. E atualmente, não mais clientes, não mais pacientes, mas de repente o seu convidado. Imagine que você está convidando alguém para a tua casa e o que você pode fazer para oferecer o melhor para ele. Então, nesse primeiro módulo, a gente já vai começar falando de alguns temas. E o primeiro tema que a gente vai falar é decifrando os perfis de personalidade. Como é que nós entendemos como cada pessoa se comporta? Depois, como superar as expectativas dos seus clientes? Como realmente encantá-los e não apenas fazer aquele básico que todo mundo quer fazer. A gente também vai trabalhar, além disso, essa história de como ser mais que um médico. De repente você faz uma coisa diferenciada. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre coaching e vai tirar alguns conceitos aqui que são importantes para o dia a dia do atendimento. E por fim, para fechar esse módulo 1, nós vamos falar muito sobre trabalhar valor e diferenciação. E aí eu até diria para você, você entende o que é um valor, o valor agregado de uma pessoa? O que é que ela pode te oferecer que é diferenciado? O que é que a gente pode fazer para aprender e utilizar isso na prática do dia a dia? Então vem com a gente e vocês vão aprender hoje coisas muito importantes para o dia a dia e para a prática dentro do consultório, para de repente você conseguir realmente lotar sua agenda, atrair seus clientes e fazer a grande diferença no teu consultório. Trazendo uma apresentação sobre a minha vida, para que vocês possam também me conhecer, além de pai, amigo, filho, irmão, que eu acho que esses são os contextos mais importantes que a gente tem. Eu também sou médico cirurgião geral, sou formado em urologia e também palestrante. Além disso, sou professor de medicina do curso de medicina da UPE de Serra Talhada e tenho meu doutorado em cirurgia. Também sou proprietário do Centro Médico, esse centro que a gente hoje tem como referência na nossa região. E também fiz a formação em coaching e analista comportamental, que também me valida para estar falando um pouquinho sobre perfis comportamentais, que é o primeiro tema de hoje. Falar sobre como eu decifrar pessoas. Imagina você entrar e conectar com ela, sabendo exatamente quem é essa pessoa e como fazer para se conectar ativamente com ela. Eu preciso alinhar algumas expectativas do que vocês esperam aí de um curso como esse. Veja bem, esse é um estudo de Harvard, que é o Study of Adult Development. O que é que isso quer dizer? Eles estudaram os adultos durante vários anos. Esse estudo é o estudo mais longo sobre a felicidade. E aí eles disseram que o fator determinante da felicidade são os bons relacionamentos. E depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Sabendo que bons relacionamentos te garantem felicidade, o que é que a gente pode fazer para associar isso com o teu profissional? E aí, a maior chance de sucesso profissional também está atrelada a bom relacionamento. Se bom relacionamento te deixa feliz e te faz um melhor profissional, como é que você imagina em você que seriam teus resultados se você realmente se comunicasse de forma muito eficaz com as pessoas? Imagina você conectando com as pessoas e realmente conectando com ela de uma forma tão eficaz que ela te ganha a confiança, a segurança e ela vai em tudo que tu coloca que é importante para a vida dela. Imagina isso na tua vida. E aí, a gente começa agora realmente a entrar no conceito mais importante de como identificar, como saber qual é o perfil de uma pessoa. A gente vai começar a dividir isso em 4 partes. Imagina aqui esse desenho e aí você vai ver que nessa parte aqui, eu vou puxar para o lado de cá as pessoas que gostam de falar, aquelas que falam demais, estão sempre falando, são tagarelas, que a gente até diz que para de falar um pouco porque você fala muito. Em contraposição a essas pessoas, tem aquelas que gostam de ouvir. Elas são focadas em ficar em silêncio, só ouvindo, observando, gostam de ouvir as pessoas. Então, os 2 grandes opostos são esses. Do outro lado, a gente tem aquelas pessoas que são de conexão. Aquelas que são focadas em pessoas, que se preocupam com os outros, que a tendência dela é se preocupar com pessoas. Em contraposição a essas, são aquelas que não se preocupam tanto com pessoas. Elas se preocupam com o resultado. E aí, se você tem esses 4 conceitos firmados, a gente vai ter aqui os perfis das pessoas. E a gente pode dividir basicamente em 4 perfis. E com isso você consegue triar a grande maioria das pessoas. Como é que seria a pessoa que gosta de falar, mas é focada em resultado? É o que a gente chama de dominante. É a pessoa que tem aquele perfil de ser focado. Ela fala aquilo que é importante, objetiva, vai lá e faz o que tem que falar, mas focado no resultado.
Em contraposição aos dominantes, a gente já tem aqui as pessoas influentes, que seriam aquelas também que gostam de falar muito, mas elas são focadas nas pessoas. Elas gostam de estar com as pessoas, conversar com todo mundo. De repente ela passa o dia ali conversando e o tempo passa que ela nem vê. Diferente do dominante, que ela vai ficar o tempo necessário para concretizar seus resultados. Quando a gente passa agora para o lado das pessoas que gostam de ouvir, aquelas que são de ouvir, mas são conectadas com as pessoas, são aquelas pessoas ótimas para evitar conflitos. Sabe aquela pessoa que você gosta de chegar ao lado dela e falar suas angústias, suas ansiedades, e elas sempre estão preparadas para te ouvir? Esses são os estáveis. E, por fim, para fechar os 4 perfis que a gente coloca, são os conformes, que são aquelas pessoas que gostam de ouvir, mas são aquelas pessoas que são muito focadas em resultados, em observar, que vê cada detalhe, que começa a observar cada erro. E, de repente, elas são aquelas pessoas que conseguem te mostrar erros que você jamais tinha percebido. São muito detalhistas essas pessoas. Como eu trazer isso para a prática do consultório? Para usar com os clientes, para encantá-los? Veja bem, esse é o perfil que a gente acabou de falar, que foi o William Marshall, que Marston ele colocou isso por Harvard, é um psicólogo de Harvard que trouxe esse conceito do DISC, que são esses 4 conceitos, esses 4 perfis que a gente falou. Quando você recebe um dominante, o dominante ele gosta de exercer controle, de predominar, essa é a característica do dominante. Então, quando você recebe ele, como é que eu vou identificar que essa pessoa é dominante? A primeira coisa que a gente tem que olhar para ela é se ela tem esse poder, se gosta de exercer controle das coisas. E tem várias coisas que podem aparecer. Primeiro, essa pessoa gosta de desafio, gosta de ser desafiada no dia a dia dela. Também são pessoas mais ousadas, que gostam de ousar, que são independentes, que vão lá e arriscam, mas elas são direto ao ponto. Elas chegam e já quer saber exatamente o que é que você quer e qual é o tratamento mais adequado para aquilo e não quer muita conversa. Eles, inclusive, são muito competitivos. Eles gostam sempre de vencer. Eles são desafiados, inclusive, pela competição. Eles gostam de sempre ser desafiados. E são pessoas que decidem rápido. E esse é um conceito que eu acho que é importante guardar. O dominante é um tipo de paciente que ele gosta da escolha. Ele gosta de decidir rápido. E se você ficar enrolando demais ele com conversa, ele não conecta com você. Então, quando você percebe uma pessoa como essa, você não pode enrolar tanto, não pode conversar demais, não pode perder muito tempo. Porque eles são confortáveis com pressão, com mandar. Eles gostam de que você coloque pressão para eles resolver algumas coisas. Se você der prazos curtos para ele, ele vai lá e atua, quer competir, quer ser o primeiro a fazer as coisas. E, além disso, eles buscam a oportunidade de crescimento. São pessoas que, quando desafiadas, elas dão o seu melhor. E, por fim, o foco dele é resultado. Mas quando eu junto essas coisas todas, como que eu vou atender um dominante? Na hora que chega um dominante, que eu vejo aquela pessoa que parece até aquela pessoa meio que arrogante, meio mandona, ela aparenta isso, apesar de não ser. Mas ela aparenta ser uma pessoa que quer tomar decisões, que já chega querendo, já focado na hora. Se você quer enrolar muito alguma coisa, ele já te traz de novo para você falar exatamente o que ele quer ouvir. Ao explicar algo, vá direto ao ponto. Essa é uma pessoa que não quer ser ensinada. E aí o médico tem muito isso. Ele acha que pode atender todo paciente igual. Mas pensa comigo aqui como você deve fazer com essa pessoa. Se você percebe um dominante na sua frente, uma pessoa que tem esse hábito de ser mais dominador, você perca a sua mania de explicar as coisas a ele. Sabe aquela história de explicar a doença, cada pontinho, cada detalhe, para tentar justificar o tratamento que você vai fazer? A essa pessoa isso não funciona, vai desgastar seu relacionamento com ela vai ficar cansada, ela não vai querer te ouvir até o final. Então, uma das grandes dicas é que você tem que mostrar para ele o que é importante. Mostre o que é importante, mas não fique bajulando nem seja exagerado nas suas colocações. Essas pessoas gostam de se sentir importante, mas não de bajulação. Então você, de repente, tem que ter muito cuidado na hora de colocar para não exagerar demais as coisas e não falar demais. Foca o que é realmente importante daquilo, o tratamento, e ele vai aderir de forma melhor. Depois, ofereça alternativas de tratamento e diga qual você acredita ser a melhor. Dê a sua opinião sobre qual você acredita ser a melhor, mas deixe ele escolher. Ofereça oportunidade de escolha. De repente você fala, olha, o tratamento é clínico, o tratamento é cirúrgico. A melhor opção para você poderia ser nesse momento o cirúrgico, mas deixe ele fazer a escolha, porque esse paciente precisa ter o poder da decisão.
E depois, não foque nos pontos negativos, que é uma prática da área médica, mostrar os riscos, as partes negativas, onde pode dar errado. Porque, na verdade, você tem que dar uma sugestão de solução objetiva, lógica e racional. E o que é mais importante no perfil dessas pessoas? Elas gostam de saber o custo e o benefício daquilo. O quanto eu ganho fazendo isso e o quanto eu perco fazendo isso. Eles pesam demais todas as decisões que eles vão fazer. Então esse é o perfil do dominante. Quando você encontrar uma pessoa com essa, foca. Seja muito objetivo com ela e foca realmente no custo, no benefício. Quando a gente pega aquele conceito de medicina baseada em evidência, que é uma coisa muito usada, e aí todo mundo quer fazer igual para todo mundo. Ou seja, a gente pega a melhor evidência clínica, faz o nosso julgamento clínico, a nossa interpretação, pega as preferências do paciente, baseado com a literatura, e a gente junta tudo isso e faz a medicina baseada em evidência. O dominante, ele está focado dentro dessa área toda apenas em um aspecto, na preferência dele. Então não fica falando muito das evidências científicas, dá um pouco do que você pensa, mas sem tentar levar ele para onde você quer, e nem fica juntando tudo isso não. Vai no foco, dá as oportunidades para ele, as opções e deixa ele escolher. A preferência dele é o que pesa quando a gente fala de medicina baseada em evidência. Passando para o influente é aquele que gosta de falar muito e é conectado com pessoas, ele gosta de influenciar uma ação. Ele é aquela pessoa que gosta de persuadir e ele vai tentar te persuadir quando ele chegar também no teu consultório. Então, uma das coisas que ele gosta é dessa alegria, dessa efusividade, ele é de conectar com pessoas, de conversar, e ele é uma pessoa que se expressa rapidamente. E como identificar esse perfil? Esse cara é mais carismático. Você vê que ele sempre está mais sorrindo, ele é um cara mais aberto, ele conecta com você, pergunta da tua família, quer conectar com pessoas. Eles são pessoas que inspiram, inclusive, pessoas, normalmente são líderes, são mais persuasivos. De repente, ele consegue te convencer rapidamente das ideias dele. E gosta de fazer amigos, ele gosta de ser seu amigo. Você não pode ser muito informal com essas pessoas, senão você afasta ele. O médico, às vezes, quer ser muito afastado do indivíduo, do paciente, do cliente dele. E nesses caras, se você fizer muito afastamento, ele também não vai se sentir muito conectado. Eles são mais criativos, mais otimistas, eles expressam as emoções facilmente. São aqueles que, quando recebem a notícia, eles vão criar alguma situação lá, ou de choro, ou de felicidade, tristeza. Ele demonstra exatamente o que está sentindo. Essas pessoas são muito emotivas. E tem foco nas pessoas. Essas são as pessoas influentes. Quando atender um influente, como é que eu faço? Como é que eu faço para conectar com essa pessoa? Tenha ciência de que ele vai sempre querer convencer você. Tudo que você falar, se ele não concordar, ele vai tentar te convencer. Então não adianta entrar em conflito com ele, você tem que validar. Você tem que dizer que ele realmente tem razão e tudo, mas você tem que mostrar interesse por suas ideias, com relação mais próxima e informal. Tá? Se você não mostrar esse interesse pelas ideias dele, que ele vai sendo validado pelas suas ideias, ele vai perdendo um pouco desse contato com você. Então é importante você sempre estar agregando nas ideias dele. E dá espaço para que ele conte a sua história e converse. Esse aqui é o paciente que você tem que esperar ele falar tudo o que quer. Você tem que esperar ele dizer, contar suas histórias. Se você ficar interrompendo, cortando muito ele acha que você não está focado. Você não tem interesse em ouvi-lo, em saber o que ele pensa, em saber suas ansiedades. Ele quer falar de pessoas, da família, de você, de saber de sua família. E se você não abre espaço para isso, você não conecta com esse tipo de pessoa. Ele não quer detalhe técnico. Assim como o dominante, eles não querem saber da técnica, como é a cirurgia ou então o remédio, como ele funciona, eles não estão preocupados com isso, mas eles estão com foco agregado no valor. Ou seja, ele quer ser encantado. O valor agregado. Quando você diz que quando o paciente está fazendo aquele tratamento, ele vai ter mais tempo com a família dele, vai poder ver os filhos dele formar, os netos nascerem. Quando você conecta o valor dele aos valores das pessoas, essa pessoa se encanta por você e você entra no coração dela e pode fazer o melhor atendimento e o melhor tratamento para essas pessoas. Então, no influente, você tem que ter foco nas pessoas e, principalmente, conectar muito com ele e deixar ele falar e ouvir. Se a gente fosse voltar de novo da medicina baseada em evidência, qual seria o local aqui que o influente entraria mais? Qual desses ele está mais preocupado? Ele está preocupado com as pessoas, com o julgamento clínico, com a tua interpretação sobre a vida, a pessoa, as coisas. Ele preocupa muito mais com isso. O que você pensa, o que você acha, a tua experiência, a tua vivência, a tua vida, as conexões com pessoas vão pesar mais do que qualquer outra coisa da medicina baseada em evidência. E é assim que você deve usar nesses indivíduos.
O outro é um indivíduo estável. Estável, na verdade, é aquele cara que mantém-se constante. Estável mesmo. Sabe aquele bebezinho que às vezes está no berço e fica lá quietinho a tarde todinha, não chora, não incomoda, não fala nada, parece que nem tem criança na casa. Esse criança fala muito a favor de ser um estável. Diferente da criança, por exemplo, influente, que quando ela vê uma pessoa já começa a rir, sorrir, começa a querer brincar, tocar, é diferente. Então essa pessoa estável, ela costuma ser mais calma, mais quieta, mais parada, ela é um bom ouvinte. Então essas pessoas são pessoas mais acolhedoras, elas são mais pacientes, mas elas gostam muito da sinceridade e são muito sinceros nos seus sentimentos. Gostam de orientações claras. O estável, você precisa dar o passo a passo para ele. Saia daqui a 2 dias colhe o exame, faça aquele exame em tal lugar. Ele gosta do passo a passo. Você tem que explicar para essas pessoas de forma muito clara. A capacidade de apaziguar conflitos nele é muito bom. Então, talvez, quando você tem muita família envolvida e aquela coisa um pouco conflituosa, muito tumultuada, essa pessoa é a pessoa ideal para você chamar e apaziguar a família, colocar harmonia, porque ela é um bom apaziguador de conflitos, para fazer essa decisão coletiva, porque as decisões deles são sempre em grupo. E é sempre um bom ouvinte. Então, quando você conectar com uma pessoa estável, tenha o foco em planejar a vida dela, dar o passo a passo, aonde ela tem que ir, fazer o que, exame tal, em que lugar, dá os passo a passo para ela. De preferência, inclusive, faz a tua equipe abordar ela e dar todo o processo para que ela se saia de lá segura. Ele precisa ter segurança e é assim que você conecta com essa pessoa da melhor maneira possível. Conecta com ela e seja sincero. Quando a gente fala de atender o estável, uma das coisas mais importantes talvez é que você não pode pressionar ela a decidir logo. Sabe aquela coisa que você chega às vezes e diz assim, olha, é uma urgência, vamos decidir isso aqui agora, se você não resolver isso aqui você pode ter um problema. Essas pessoas travam quando você faz isso. Então, dê garantias, deixa que ela reflita. Diga que você vai estar do lado dela para qualquer decisão. Explica as possibilidades, dá o passo a passo e espera o tempo dela, ela refletir. Ela precisa de um tempo para digerir aquela informação recebida. Mostre que ela pode confiar em você. Converse com os olhos nos olhos, passando segurança. Se você, numa pessoa estável, não encarar ela no olho, se você não vê ela no olho teu, se você não conecta com ela, não dá aquela coisa de segurança, de confiabilidade, que você está prestando atenção nela e quer saber o melhor para ela, ela vai desconectar contigo. Então você precisa estar encarando, olhando, e estar sempre conectando com essa pessoa e mostrando essa segurança, que ela pode confiar em você. Outra coisa que a gente tem que começar a escutar com calma nessa pessoa. É feito pesquisa mostrando que um médico demora menos de 40 segundos para interferir na conduta de um paciente. Ou seja, na hora que ele pergunta para o paciente o que ele tem, é de 40 segundos mais ou menos o tempo que ele intervém e para o que o paciente está dizendo. E nessa pessoa você tem que escutar com calma e empatia. Você tem que esperar ela falar. Você não pode ficar cortando demais ela, que ela vai perdendo um pouco essa coisa de achar que você se importa com ela. Demonstre interesse, né? Pratique o gatilho da reciprocidade. Cara, se tu oferecer alguma coisa a esse estável, se de repente lá na clínica tu disser assim, olha, deixa que eu vou mandar tal pessoa resolver isso para ti. Ou então você vai lá e dá um exame para ela. Ou então dá um brinde. Ou dá alguma coisa. Se você oferece alguma coisa para ela, se de repente você faz uma ligação que ela teria que fazer e está muito angustiada e você pega aquela ligação e faz por ela, essa reciprocidade, esse gatilho que a gente vai ter mais à frente no curso e Neto vai falar de forma muito clara para vocês. Se você conectar ela por reciprocidade, você ganha essa pessoa. Outra coisa é sempre que você oferecer, ofereça sempre os prazos e coloque suas promessas e cumpra. Não deixe de cumprir tudo aquilo que você oferecer para ela. Se você disser que tal dia você vai operar ela, não fale. Faça aquela cirurgia no dia exato que você marcou, porque quando você desmarca com essa pessoa, você perde a conexão com ela. Então você tem que ser muito verdadeiro, sincero e cumprir aquilo que você prometeu. Nessa pessoa aqui, o que é que a medicina baseada em evidência usaria mais para poder conectar com essa pessoa? Seria exatamente a união de tudo. Essa é a pessoa que precisa ouvir tua evidência científica, ela precisa saber o que você pensa e o teu julgamento, mas ela também ela tem que esperar as preferências dela e juntar tudo isso para tomar uma decisão. Então, para amadurecer uma decisão como essa, ela precisa de tempo. Por isso você tem que dar tempo, as informações necessárias, segurança, dizer, eu estou contigo. E agora você reflete e me dá a sua resposta para a gente poder ir adiante no tratamento. Essas são pessoas que precisam dessa segurança. E você tem que dar sempre muita segurança a ela. Por fim, o conforme.
O conforme é aquele indivíduo que ele age de acordo, conforme as regras. Ou seja, a gente falou que existe aquele influente, que é o cara da conexão, existe o dominante, que é o cara que quer comandar, dominar, é o rei da brincadeira. De repente até você vai brincar de bola, ele quer ser o dono da bola, quer escolher os times, é quem quer dominar, né? Tem aquele que a gente falou agora, que é o estável, que é o cara calmo, tranquilo, apaziguador. E por fim tem o conforme. O conforme é o cara que segue as regras, os detalhes. Ele entra no teu consultório, e enquanto você não disser aonde ele tem que sentar, ele não senta. De repente ele espera você dizer que para ele sentar, você tem que convidá-lo a sentar. É aquele cara todo formal, aquele indivíduo todo formal que quer sempre o passo, ele está sempre esperando que você dê a regra para ele cumprir, tá? Nessas pessoas, a gente tem que ter um detalhe especial, que é para como perceber essas pessoas. Você vai ver que normalmente esses indivíduos, eles são muito bem vestidos, todas as roupas bem colocadas, ele parece que está tudo perfeito nele, não tem uma dobrinha errada, está tudo bem organizado, eles são muito detalhistas e organizados. Inclusive, quando eles vêm com os exames, ele tem uma pastinha com tudo organizado, data, aqueles indivíduos que chegam com a pasta tudo organizado. Você fala, eu quero o exame da data tal, e ele tira exatamente ali naquele momento e mostra o exame exatamente daquilo. Ele é analítico e gosta de dados, então você tem que dar dados para essas pessoas. Ele busca seguir todas as regras, tem uma tendência ao perfeccionismo. Ele quer tudo exatamente perfeito, ele não aceita uma coisa fora de lugar. E são normalmente aquelas pessoas que sempre conseguem ver falhas onde ninguém vê. Exige muito de si para os outros. E isso também dá muita angústia para essas pessoas, que o perfeccionismo é uma coisa que causa muita ansiedade e angústia. E é o centralizador de tarefas. Por quê? Ele é a pessoa que quando você dá uma tarefa, ele pensa sempre que a tarefa feita por ele é a mais perfeita. Então ele não consegue ceder para o outro fazer. Ele fala para você de repente resolver uma coisa e no meio do caminho mesmo ele já toma aquilo e resolve ele mesmo, porque ele acha que só ele consegue fazer a tarefa da melhor maneira. Essa é a pessoa mais conforme. E aí como é que a gente faz para atender um conforme? Normalmente a gente tem que respeitar esse jeito reservado e não forçar ele a se expor. Esse não é um paciente que você vai abraçar, vai conversar, vai tocar nele, bater no ombro dele e tal. Não. Essa pessoa gosta de um pouco de reserva, de um pouco de distanciamento. E a gente tem que respeitar muito isso, porque ele vai se sentir muito invadido, tá? É diferente do influente, que se você não abraçar, não abrir o espaço, não estiver perto dele, ele vai sentir que você está desconectado. E esse é o contrário. Você já tem que estar mais distante, mais formal. Tem que ser uma relação mais formal. Você também tem que argumentar o tratamento com o máximo de informação técnica. Se você não tiver segurança daquilo que está falando, esse é um indivíduo que já leu na internet sobre tudo que você vai explicar para ele. E ele não está lá para te ouvir, não, explicar. Ele está lá para saber se você sabe. Ele está lá para testar se você tem aquele conhecimento. E, inclusive, ele faz perguntas e trabalhos querendo fundamento teórico para que você o convença que realmente você tem segurança no que está fazendo. Então, esse indivíduo, ele suga mais. E se você não tiver isso aí, você perde muito dessa conexão com ele. Coisas que são importantes também no conforme. Ele valoriza a pontualidade e a cordialidade. Se você não for extremamente educado, não cumprimentá-lo, não for agradável em todos os momentos com cordialidade, e se você atrasar demais, não cumprir seus horários, não cumprir aquilo que você acordou, também desgasta muito esse relacionamento. Necessita de certificações. É aquele cara que ele vai no teu diploma, vê teu currículo, vê como é que você está. Então ele precisa chegar no teu consultório e de repente ver algum diploma, um certificado, alguma coisa que valorize e que mostre para ele que você tem isso e seja transparente. Mostre realmente aquilo que você pode provar, porque ele já investigou a tua vida. E não chega por indicação, e sim por pesquisas e informações. O influente, normalmente, é aquele cara que ele pergunta a alguém em que médico ir. E aquele boca a boca funciona muito com ele. Mas o conforme, não. O conforme, ele vai lá no teu site, ele vai lá pesquisar na internet, ele vai pesquisar você em todos os lugares, vai ver se você já publicou alguma coisa, vai procurar artigos que falem de você para poder te procurar. Então, por isso que o médico não pode fazer um tipo só de marketing. Ele tem que fazer um marketing muito amplo para pegar cada indivíduo desse, inclusive com cada perfil diferente. E aí, juntando tudo isso, a gente pode entender que o conforme é aquele cara que sempre acredita que está certo. E aí, se o cara sempre acredita que está certo e de repente tu está querendo convencer ele de uma coisa que ele não quer, reflita se vale a pena tu gastar teu tempo, tua energia discutindo aquilo, prolongando um debate. Então, tenta lançar para ele o processo, no momento que ele achar que é aquilo mesmo, vai lá e cumpre aquilo que foi combinado. Você tem que cumprir as regras, ele é focado em regra.
a regra tem que ser cumprida e ele está sempre focado naquilo que está escrito. Então você tem que ter um bom jurídico, um bom contrato, mostrando exatamente tudo aquilo que você vai fazer para não poder sofrer problemas com esse tipo de indivíduo. Se a gente fosse pegar aqui esse indivíduo, na medicina baseada em evidência, a gente vai entender que o conforme, ele está focado na evidência científica. Ele não quer saber o que você pensa. Ele não está nem aí com a experiência, com as preferências dele mesmo, não. Ele não vai escolher porque ele acha que quer, nem ele quer saber o que você pensa. Ele vai pegar e olhar as evidências científicas. Esse cara tem que ter a pesquisa, o trabalho, o relatório de algumas pesquisas para poder ele tomar uma decisão. Ele precisa muito de evidência científica e é o cara que mais vai exigir do teu conhecimento. Então tem que estar muito preparado para atender um indivíduo desse. Então vamos supor que você vai fazer uma viagem. E se a gente agora quisesse focar para que você tivesse todos os perfis de uma forma muito clara. A gente fez essa associação de vai fazer uma viagem. O que é que o dominante perguntaria? O dominante, normalmente, numa viagem, ele quer saber o que vamos fazer lá. O que é que essa viagem vai me trazer de benefício? É o custo-benefício. Ele está sempre preocupado nisso. E o ritmo dele é acelerado. Resolve logo isso, seja objetivo e me diz o que é que eu vou ganhar com essa viagem. O influente é aquele cara que se preocupa com pessoas. Então ele não quer saber para onde vai, o que é que vai ter lá, quanto vai gastar, não está preocupado com nada disso. Ele só vai saber o seguinte, quem é a turma que vai. Porque se for da turma que eu gosto, eu estou dentro. Não sei nem para onde vai, nem quanto tempo, nem o que eu vou gastar, mas eu estou dentro nessa. O estável é aquele cara que precisa de tempo. Lembra que ele precisa de pensar e avaliar com calma? Então o estável, ele quer saber quando nós vamos, quando está marcado, porque você não pode amanhã dizer para ele, vamos fazer uma viagem surpresa, que você mata ele. Ele precisa de tempo, de espaço para poder pensar. E o conforme, cara, ele quer saber todos os detalhes da viagem. É um perfil que você pode agregar para entender mais ou menos e lembrar um pouco dessas... É como se fosse uma metáforazinha para você entender como funciona cada perfil. E se você tiver com esses perfis na cabeça, souber usar a conexão certa com essas pessoas, você vai conectar com cada um desses de forma muito efetiva. Então, para a gente encerrar esse primeiro momento do módulo 1, a gente traz aqui uma pesquisa que foi feita em 2018, mostrando a importância de saber o assessment, que é justamente esse perfil comportamental, que inclusive foi feito no grupo Pão de Açúcar, fez uma dança das cadeiras e o Pão de Açúcar começou a se destacar de novo depois de escolher a pessoa certa para colocar no lugar certo. Imagina, por exemplo, na tua clínica, como é que você vai escolher quem é a tua secretária? A pessoa da finança, a pessoa que faz, de repente, resolve tuas coisas, quem atende o paciente, a enfermagem que está contigo. Tu tem que entender o perfil para poder saber a pessoa certa no lugar certo. E esse perfil, que é muito relacionado com gestão, foi feito entre os gestores, líderes do país. E aí vê, o que mais se destacou e aquele perfil que mais foi evidente nos grandes líderes do mundo foi o perfil observador, que está presente no cara estável. Então aquele cara que observa, que cria, que observa as situações, ele pode usar melhor o potencial da empresa para poder fazer crescer. Depois, o segundo foi o influenciador, aquele cara que faz as pessoas se incentivarem, eles motivam as pessoas, eles fazem as pessoas se inspirarem para fazer o melhor pela empresa. E em terceiro lugar, nessa pesquisa, seria o cara mais relacionado ao gerenciamento, que é aquele cara conectado com pessoas, que também está dentro do perfil influente. Então esses perfis ganharam mais apreço, mais frequência e depois a dominância, que é aquele cara que faz a coisa acontecer e executar. Então esses seriam os perfis mais fortes hoje em dia para as pessoas que gostam de ser líderes e querem ser gestores, e você, gestor da sua clínica, precisa trabalhar muito bem isso. Por falar em trabalhar muito bem isso, lembre-se sempre, você que está na sua clínica tem que lembrar muito da lei de Pareto. E Pareto, ele faz a proporção 20-80. O que é isso? 20% de tudo aquilo que tu ganha na tua clínica, reconhecimento, dinheiro, o que seja, 20% dos pacientes te dão esse reconhecimento, que representa 80% do teu sucesso. 80% dos pacientes representam 20% do teu sucesso. Ou seja, na hora de você ser gestor, você tem que focar tuas campanhas, teu cuidado, teu acompanhamento, teu assessoramento para esses 20% dos clientes mais importantes que você tem, porque eles vão representar 80% dos teus resultados. E essa lei de Pareto é importante, porque na hora que a gente quer fazer gestão da clínica, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas calma, vê qual é os teus 20% mais importantes e foca as ações nesses 20% que vão dar o resultado de 80% de tudo que tu vai ganhar. Então fica essa última mensagem que eu deixaria de Pareto e não te esquece, esse aqui é apenas o módulo 1. E no módulo 1 a gente falou agora de perfil
de personalidade. Mas a gente vai continuar todos esses valores em uma aula só. A gente vai fazer esses outros valores para você poder estar dentro do nosso curso e aí a gente vai estar sempre crescendo com conhecimento. Queria agradecer muito a sua presença e tenho certeza que vai valer a pena esse curso.